Fala galera, deixa eu dar uma arrumadinha na lata aqui, uma arrumadinha no cabelo. Vamos dar uma reguladinha aqui na câmera. Aí, preparando as nossas aulas complementares para o terceirão, essa aula de hoje vai especialmente para todos os meus alunos do terceirão de Itajaí, Balneário Camboriú. E infelizmente não trabalho com o terceirão de Itapema, mas vai para vocês também. Mais especificamente para as alunas a Naná e a Nicole, que me pediram que eu complementasse essa subdivisão dos hidrocarbonetos, que elas estavam tendo dificuldade, porque eu não consegui falar de maneira muito esclarecedora nas nossas aulas regulares, e também um pouquinho sobre a classificação dos radicais. Fechou? Então a gente vai subdividir os hidrocarbonetos e vamos também subdividir os radicais, que é uma questão que costuma aparecer dentro também da nomenclatura. Tranquilo? Vamos começar então com os alcanos, também chamados de parafinas. Parafinas porque eles têm pouca afinidade, ou seja, são pouco reativos. Vamos para a própria palavra se autoexplica. O que é um alcano? A letra O é porque ele é um hidrocarboneto. O infixo an quer dizer que ele só apresenta ligações simples entre os carbonos. E não é isso, mas é assim que eu ensino para os meus alunos. Lembra que esse AL no começo vai lembrar a palavra alifático, e para a gente alifático é sinônimo de cadeia aberta. Então o que é um alcano? Um alcano é uma subdivisão, é uma subclassificação, é uma classe. Eu estou desmembrando os hidrocarbonetos. Todo hidrocarboneto de cadeia aberta e saturada vai pertencer aos alcanos. Então ali embaixo eu tenho os principais alcanos. Ó, eu tenho aqui o metano, o etano, o propano e o butano. Todos esses são de cadeia normal, mas eu também incluo dentro dos alcanos os de cadeia ramificada. Por exemplo, se eu colocar aqui no quadro assim, ó, CH3, CH3, CH, CH3. E eu perguntar qual é o nome para vocês desse hidrocarboneto, vocês vão me responder. Deixa eu pegar uma canetinha com uma cor melhor. Ah, Ademir, esse aqui é o metilpropano. Metilpropano. Ele também é um alcano, ele também é um hidrocarboneto de cadeia aberta e saturada. E eu vou apresentar aqui, eu não tive tempo de falar de maneira precisa em sala de aula, sobre a chamada a fórmula geral. Olha só, se você pegar esse primeiro hidrocarboneto, aqui ó, primeiro hidrocarboneto, o segundo, o terceiro e o quarto. O primeiro você percebe que ele tem um carbono e tem 4 hidrogênios. O segundo tem 2 carbonos e tem 6 hidrogênios. O terceiro tem 3 carbonos e tem 8 hidrogênios. E, finalmente, o quarto tem 4 carbonos e tem 10 hidrogênios. Se você perceber, há uma estrutura básica entre o número de hidrogênios e o número de carbonos. Ó, o número de hidrogênios sempre será o dobro mais 2 do número de carbonos. Então, 1, 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. 2, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. 3, 2 vezes 3, 6. 6 mais 2, 8. 4, 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Então, a gente fala que a fórmula geral para os alcanos é CnH2n mais 2. Por exemplo, aqui, ó, vou fazer esse alcano aqui. Se eu perguntasse qual que é a fórmula dele, a fórmula molecular, ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ele é C16. Ele é um alcano, ele é um hidrocarboneto de cadeia aberta e saturada. Então, o número de hidrogênios dele vai ser o dobro mais 2. 2 vezes 16, 32, 32 mais 2, 34. Não precisa abrir a cadeia por completo, completar com todos os hidrogênios para saber que a fórmula molecular dele é essa, porque segue a fórmula geral para os alcanos, que é CnH2n
mais 2. Fechou? Vamos em frente. Alcenos, também chamados de alquenos ou olefinas, formadores de óleos. Vamos lá, segue a mesma estrutura anterior. Letra O, ele é um hidrocarboneto. Em, ele deve apresentar uma ligação dupla entre os carbonos. Al vai me lembrar alifático, ou seja, de cadeia aberta. Percebe que todos esses que estão aqui embaixo, eles são todos o quê? São todos hidrocarbonetos de cadeia aberta com uma ligação dupla. Ademir, eu não estou reconhecendo o nome deles ali, porque não está seguindo a regra oficial ou regra IUPAC. Aqui são os nomes usuais. O etileno é o nome usual do gás eteno. Propileno é o nome usual do gás propeno. Butileno é o nome usual do gás but-1-eno. But-1-eno. E isobutileno é o nome usual do composto metilpropeno. Fechou? O primeiro composto é o eteno, também chamado de etileno. O segundo composto é o propeno, também conhecido por propileno. O terceiro é o but-1-eno, também conhecido como butileno. E, finalmente, o quarto é o metilpropeno, conhecido como isobutileno. Pergunto para vocês, dá para bem facilzinho, qual é a fórmula geral para os alcenos? Ó, o primeiro é C2H4, o segundo é C3H6, o terceiro é C4H, ó lá, soma, né? Ó, 3 mais 2 dá 5, mais 1 dá 6, mais 2 dá 8. C4H8. E, finalmente, o último é também C4H3, mais 3 dá 6, mais 2 dá 8. C4H8. Pergunto para vocês, qual que é a fórmula geral para todo alceno? Qual é a regrinha que eles acompanham? Percebe que sempre hidrogênio é o dobro do número de carbonos. Então, se aqui for N, aqui vai ser 2N. Essa aqui é a chamada fórmula geral para os alcenos. Vamos em frente. Alcinos, ou também encontrado como alquinos. Tá? Então, eu tenho aqui o acetileno, que é o gás usado nos maçaricos, que é o nome usual para o gás etino. Aqui está errado o nome, não é que está errado do ponto de vista foi feito errado. É um nome como se era usado antes da alteração da regra de nomenclatura oficial proposta pela IUPAC no seu famoso livro azul. O certo é colocar o quê? Ele tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Prefixo para 4 é o quê? But. A ligação dupla está no primeiro carbono, a tripla, desculpa. Então fica 1-ino, ou seja, a regra da IUPAC pede que o localizador venha exatamente antes daquilo a qual ele indica a posição. Então, 1-butino era o nome antigo, o nome oficial dele é but-1-ino. Pergunto para vocês, qual que é a fórmula geral para os alcinos? Vamos ver. O primeiro ali, onde é que está aqui? O primeiro é C2H2. Dá uma vontade de colocar CnHn, né? Mas vamos ver o segundo caso. O propino é o quê? O propino é C3H4. E o but-1-ino é C4H, olha ali, 3 mais 2 dá 5, mais 1 dá 6. Que relação vocês conseguem perceber entre esses números? Percebe que eu tenho três tipos de fórmula geral: CN, H2N mais 2, H2N ou CN, H2N menos 2. Vamos lá então aqui. Aqui eu tenho 2. 2 vezes 2 dá 4. Menos 2 volta a ser 2. C3, 3 vezes 2 vai dar 6. 6 menos 2 volta a ser 4. C4H6, ali ó, que é do but-1-ino, C4H6, 4 vezes 2 vai dar 8. 8 menos 2 volta a ser 6. Então, a fórmula geral para os alcinos
passa a ser CnH2n menos 2. Fechou? De cadeia aberta, só tem ligação simples. Hidrogênio é o dobro mais 2. Tem uma dupla, hidrogênio é o dobro. Tem uma tripla, hidrogênio é o dobro menos 2. Ou seja, quando aparece uma dupla, retira 2 hidrogênios em relação a simples. Quando aparece uma tripla, retira 4 hidrogênios em relação ao composto saturado. Alcadienos ou simplesmente dienos. O nome é autoexplicativo. O hidrocarboneto dien é porque ele tem duas duplas. Se ele tivesse uma dupla só, seria um alceno. E o al, a gente está lembrando, não é essa o que significa, mas lembra alifático, e para alifático para a gente é o quê? É um composto de cadeia aberta. Todos que eu tenho aqui embaixo, o composto número 1, o número 2 e o número 3, são alcadienos ou dienos. E tem uma outra classificação, essa sim cai bastante em prova. O que é um alcadieno ou um dieno isolado, acumulado ou conjugado? Tem a ver com a disposição entre as duas duplas. Percebe que eu tenho nesse primeiro alcadieno uma dupla aqui e uma outra dupla aqui. Entre as duplas eu tenho mais de uma ligação simples. No segundo alcadieno ficou uma dupla em sequência da outra. E no terceiro alcadieno ficou entre as duas duplas apenas uma simples. Então é assim, pessoal, se tiver uma dupla atrás da outra, ele é um dieno acumulado. Se entre as duas duplas tiver apenas uma ligação simples, ele é um dieno conjugado. Se entre as duas duplas tiver mais de uma ligação simples, ele é um dieno isolado. Vou pegar um deles e vou pedir para que vocês me digam a fórmula molecular do primeiro. O primeiro é C quanto? É C1, 2, 3, 4, 5. Ele é C5. Ele é H quanto? Ele é H2, 3, 5, 6, 8. C5H8. Eu havia dito para vocês que o que cai em prova são aquelas três fórmulas gerais básicas. H2N, H2N mais 2 e H2N menos 2. Se você pegar o 5 aqui e você fizer vezes 2, vai dar 10. Se você tirar 2, vai dar o 8. Então, os alcadienos, eles também seguem a regra da fórmula geral CnH2n menos 2. Essa é uma fórmula geral, ou seja, ela está batendo com a fórmula dos alcinos. Ciclanos ou cicloalcanos. Vamos lá, pessoal, mesma coisa. O hidrocarboneto, só ligações simples. Cíclicos. Cíclicos é de cadeia o que agora? De cadeia cíclica, cadeia fechada. Então eu tenho letra A, B e C, ciclopropano, ciclobutano e ciclopentano. Ciclopropano, prop 3, ciclobutano, but 4, ciclopentano, pent 5. Se você perceber, ele já fez aqui para mim, né? Ó, o primeiro é C3H6, C4H8, C5H16. Então, por exemplo, eu não preciso ficar perdendo muito tempo, né? Qual é a fórmula desse composto? C quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É C8. Se ele é um ciclano, ou seja, se ele é um cicloalcano, ele tem cadeia fechada, cíclica, ele é um hidrocarboneto e só tem ligações simples. Obrigatoriamente, o seu número de hidrogênio será o dobro do número de carbonos. Por isso que ele fez ali no parênteses ali, ó, 2 vezes 3, 2 vezes 4 e 2 vezes 5. Ou seja, os ciclanos também seguem a fórmula geral dos alcenos, que é CnH2n. Os ciclenos ou cicloalquenos, ciclo, fechada, com uma dupla ou hidrocarboneto. Ou seja, ciclenos são hidrocarbonetos de cadeia fechada insaturados por uma ligação dupla. Eu tenho aqui o ciclobuteno e o ciclopropeno. Percebe que a fórmula do ciclobuteno é quanto? C4H o quê? H2, 4 mais 2, C4H6. E do ciclopropeno? C3H2, 3, 4. C3H4.
Aqui embaixo, 2 vezes 4, 8. 8 menos 2, 6. 2 vezes 3, 6. 6 menos 2, 4. Ou seja, os ciclenos também têm fórmula geral CnH2n menos 2. Fechou? Igual ao do alcadieno, igual ao do alcino. Ou seja, falta mais umzinho. Não vamos antecipar a conclusão final. E os aromáticos? Faltou o aromático que a gente mais conhece, né? Ó, o aromático que a gente mais conhece, o principal deles, que é esse com o seu contribuinte de ressonância, que é esse, que na verdade o que vai existir é o híbrido de ressonância, que é esse, cuja fórmula é C6H6. Mas os aromáticos não têm uma regra especial para o seu nome, tem classificações especiais para a sua cadeia e também eles não vão apresentar uma fórmula geral. Os aromáticos não apresentam uma fórmula geral que se aplica a todos os compostos aromáticos. Resumindo, eu tenho 3 fórmulas gerais: CnH2n mais 2, eu vou ter CnH2n e eu vou ter CnH2n menos 2, ok? CnH2n é exclusivo dos alcanos, dos hidrocarbonetos de cadeia aberta e saturada. CnH2n, ela já é uma fórmula que é comum a duas subdivisões dos hidrocarbonetos. Ela é comum aos alcenos, mas também ela é comum aos ciclanos. E, por exemplo, CnH2n mais menos 2 é comum a 3 subclasses, subdivisões dos hidrocarbonetos. Ela aparece nos alcinos, ela aparece nos alcadienos e ela também aparece nos ciclenos. Mas isso te ajuda muito, né? Por exemplo, então, se eu estiver diante do composto C3H6, tá vendo? C3H6 é CnH2n. Eu posso estar diante desse composto aqui, que é o propeno, como eu posso estar diante também do ciclopropano. Então me ajuda porque vai te ganhar tempo. Se tu souberes que quando o hidrogênio é o dobro do número de carbonos, você está dentro de um composto que tem ou uma ligação dupla e tem cadeia aberta, ou é saturado de cadeia fechada. Fechou? Então a gente acabou de dar uma classificação geral sobre as subdivisões, as subclasses, as classes, as divisões dos hidrocarbonetos. Entenderam essa parte? Vamos para a próxima então. E como é que eu classifico os radicais também? Eu tenho uma classificação específica para os radicais. Radical alcoíla ou alquila é todo radical, deixa eu botar ali, é todo radical monovalente, em que a valência livre está num carbono saturado. Alcoíla ou alquila. Percebe que eu tenho aqui, ó, aqui eu tenho um radical, tá vendo? Aqui está aparecendo o seu elétron desemparelhado, que a gente vai representar assim, né? Então, aqui eu tenho o radical metil. Esse elétron desemparelhado, a gente representa ele sob a forma de uma valência livre. Aqui eu tenho 2 carbonos, eu tenho o radical etil. Aqui eu tenho 3 carbonos nesse exemplo e no de baixo. Mas aqui a valência livre está na extremidade, na extrema, na ponta. Então é o N-propil ou simplesmente propil. E aqui a valência livre está no carbono do meio, no carbono secundário. Então vai ser isopropil sem hífen, tá, pessoal? Não tem hífen, ele é isopropil, ou seja, o isopropil é incorporado ao nome dele. Ou você pode botar o hífen sim e falar de sec ou S-propil. Percebe que todos esses radicais que eu coloquei no quadro, todos têm um tracinho faltando ali, sobrando. Todos têm uma valência livre. Então são todos o quê? Monovalentes. E todos eles são saturados. Todos esses, metil, etil, propil, butil, tá? São radicais, então, classificados como pertencentes a uma classe
de radicais chamados alcoílas ou alquilas. Um radical alcenila, o en quer dizer o quê? O ila é radical, porque eu posso falar metil ou metila. O en quer dizer que tem uma ligação dupla. Então tá aqui, ó. Esse é um radical alcenila. Esse é o único que eu quero que vocês decorem. Ele não tem dois carbonos? Dois carbonos, ele é et. Ele não tem uma dupla entre os carbonos, então ele é en. Ele não é um radical, então ele é o radical etenil ou etenila. Nunca vai aparecer em prova etenil. Vai aparecer o nome que a gente mais usa, que é o nome vinil. O que faz um plástico, o mesmo plástico que é feito para aquele disco antigo, que era um disco plástico chamado disco de vinil. Ou ele vai ser usado no policloreto de vinila. Entendeu? Se eu colocar um cloro aqui, eu vou ter o cloreto de vinil, o cloreto de vinila. Se você polimerizar ele, você vai ter o policloreto de vinila, que é o cano plástico, o cano de PVC. Fechou? Arila. Arila são radicais aromáticos. Radicais aromáticos. Eu tenho aqui, ó, valência livre, saindo diretamente do núcleo aromático, radical fenil. Valência livre saindo de dois núcleos aromáticos condensados. Lembrando, né? Quem esqueceu? Olha lá, ó. Quando eu tenho um núcleo aromático, ele é o benzeno. Quando eu tenho dois núcleos aromáticos condensados, esse composto é o naftaleno. Então, quando você retira um hidrogênio dele e origina um radical, você está diante do radical naftil. Aí eu posso tirar, ó, um hidrogênio de cima ou um hidrogênio de baixo. Esse é o alfa-naftil. Se você, por acaso, remover um hidrogênio das laterais, como foi o caso aqui, você está diante do beta-naftil. Eu tenho uma aula que eu falo que localizadores podem ser usados números, como a gente está muito acostumado, mas também pode usar letras, no caso, o alfabeto grego. Esse de baixo cai muito, tá vendo? Ó, se você tiver esse composto, ó, esse composto aqui é o composto conhecido como metil, que é o CH3, e a cadeia principal dele é o núcleo aromático, que é o benzeno. Mas ele também é conhecido como nome... tolueno. Vamos apagar aqui. Tolueno. Então, metilbenzeno é o nome IUPAC, é o nome oficial. Tolueno é o nome usual dele, o nome comum. Tá? Tolueno. Então, quando você remove uma valência livre dele, remove o hidrogênio, você dá origem ao radical toluil. Olha atenção aqui. Eu vou colocar o número 1 no carbono que tem o radical metil. Tá ali, tá vendo? E aí eu vou colocar agora o número aonde está a valência livre. Ó, eu vou girar em todos eles, eu vou girar em sentido horário. Ó, aqui está no 2. Aqui eu tenho 2, pulei 1, ficou 3. Aqui pulou o 2, o 3 e apareceu no 4. Então eu tenho aqui a distância entre o grupo substituinte metil e a valência livre na posição 1 e 2. No segundo, grupo substituinte e valência livre, 1 e 3. No terceiro, grupo substituinte e valência livre, 1 e 4. 1 e 2, você pode substituir pela palavra orto ou simplesmente pela letrinha O. 1 e 3, você pode substituir em minúsculo pela palavra meta ou simplesmente pela letrinha M. E 1 e 4, você pode substituir pela palavra para ou simplesmente a letrinha P. Então, esse é o radical ortotoluil, metatoluil e paratoluil. Orto, 1, 2 toluil. Meta, 1, 3 toluil. Para, 1, 4 toluil. Todos esses radicais que eu estou mostrando para vocês agora são radicais aromáticos, ou seja, são radicais monovalentes com a valência livre no núcleo aromático. Então, eu classifico eles como sendo radicais do grupo arila. Arila lembra aromático. Isso cai muito pouco em vestibular e até matéria mais de graduação, assim, de faculdade. Mas nós vamos exercitar. E os radicais multivalentes? Não aqueles monovalentes que a gente viu antes. Quem eram monovalentes? Alcoíla ou alquila, monovalente saturado.
alcenila, monovalente com ligação dupla, arila, monovalente aromático. Mas tem mais, mas esses são os principais. E os multivalentes? Diilo, duas ligações simples. Tá? Então aqui, ó, percebe que se eu tivesse o CH3, assim seria o metil. Esse aqui vai ser o radical metano de ilo. Tá? Metano de ilo. Porque ele tem duas valências livres, duas ligações simples. Também conhecido como radical metileno. O de baixo, olha lá, o de baixo é etano, 1,2 de ilo, também conhecido como radical etileno. Fechou? Etan, 2. Diilo é porque ele tem duas ligações simples, duas valências livres. Tá? Consequentemente, o de baixo vai ser etano. As duas estão no mesmo carbono, então é 1,1 de ilo. Fechou? Já não são mais radicais monovalentes, são radicais, nesse caso, bivalentes. Ok? Ilideno é quando eu tenho uma ligação dupla como valência livre. Não são duas simples, é uma dupla. Tá? Então, esse radical aqui é o metilideno. Metilideno. Tem uma ligação dupla como valência livre. Consequentemente, o de baixo vai ser o quê? Etilideno. Entendeu? E o terceiro vai ser o quê? Vai ser propan 2 e lideno. Prop 3 ligações simples. No segundo carbono eu tenho uma ligação dupla, ilideno, como radical. Tá? Você pode também encontrar ele como isopropilideno. Isopropilideno. Iso no carbono do meio, no carbono secundário. Tá? Isopropil é o mesmo critério que eu usei para fazer a diferenciar entre propil e isopropil. Um triilo, se um diilo tinha duas ligações simples, um triilo tem três ligações simples. Então, esse aqui é o... tem dois carbonos, é etan. Estão todas as três no mesmo carbono. 1. Triilo. Ilo é valência livre, né? Triilo tem três valências livres, as três no mesmo carbono, que é o primeiro. Etan, 1,1 triilo. Deixa eu ver aqui. E o ilidino tem uma ligação tripla como valência livre. Tá? Então, esse aqui vai ser o propilidino. Ilidino é porque ele tem uma valência livre. Não poderia ser no do meio, porque o do meio só poderia tirar 2 hidrogênios. Entendeu? Então eu não poderia fazer um radical ilidino com o carbono central, apenas com os carbonos da extremidade. Tranquilo? Então, assim, esses radicais multivalentes, esses bivalentes e trivalentes, pessoal, eu estou tentando de cabeça me lembrar de alguma questão aqui que tenha caído algum deles. Não consigo me lembrar, tá? Tirando o metileno ou etileno e o propileno, que são os que costumam aparecer de vez em quando, não caem os outros, tá? Mas já que eu estava fazendo uma aula complementar, eu acabei colocando os outros radicais também, tá? A nomenclatura deles eu tirei daquele livro que eu já tinha usado, que é a Introdução à Nomenclatura da Química Orgânica, dos Compostos Orgânicos. Então, serve como material complementar. Tranquilo? Espero ter sido claro, espero ter esclarecido a dúvida de vocês. Um grande abraço, vou deixar o link aqui de material complementar aqui em cima. Grande abraço mesmo do coração, obrigado por acompanhar as aulas. Tamo junto até a próxima videoaula, professor Ademir. Fui!